E aí, galerinha? Rapaz, tem um tempo que a gente não se fala, hein? Bem, Leandro, professor de Geografia, frente 2, e como até hoje eu só gravei uma aula, na verdade a gente não estava preparado para tudo isso, então a estrutura, a infraestrutura para a gente poder trabalhar é um pouco complicado, né? Até mesmo porque a gente não pode sair de casa para ficar gravando nos lugares, então a gente tem que dar uma adaptada em casa. Acontece, eu preparei um slidezinho. Como eu estou tendo que preparar muito material, eu acabei assim, não estou conseguindo, como é que eu posso dizer? O slide não está essa maravilha toda, mas a gente vai resumindo aqui o capítulo 5 da parte de industrialização mundial. Já falei com vocês de terceira revolução industrial, já falamos terrorismo, fordismo, a gente já falou de liberalismo, neoliberalismo, falamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. E nesse capítulo 5, inclusive, tem uma parte que é muito importante, que é a guerra dos lugares, que eu falei com vocês, guerra fiscal entre os lugares. Os lugares disputando o tempo todo. Só que antes disso, vamos fazer um breve histórico aqui, bem rapidinho. Olha só, 3 tipos de industrialização, que é a industrialização clássica ou original. O próprio nome diz, né? Quando a gente fala de um clássico, é algo muito antigo, é algo que não acabou, né? Que continua, perpetua. Então, quando a gente fala de industrialização clássica original, a gente fala daquela primeira, na Inglaterra, aí depois se expandiu para outros países da Europa, como por exemplo a França, depois a Alemanha, Estados Unidos e Japão. Tanto que essas nações, esses países de industrialização clássica original, são os países mais desenvolvidos. A industrialização planificada, na verdade, ela vem esse ranço do socialismo. Tudo bem que a China, por exemplo, hoje, ela acaba se destacando em relação à indústria. Mas nós temos que pensar que a China, ela se desvinculou daquele modelo soviético. A China é um socialismo de mercado. Ao mesmo tempo que a China é uma potência capitalista, industrial, ela acaba se fechando no regime comunista. Certo? Socialista. Politicamente socialista, economicamente capitalista. A industrialização tardia ou periférica ou retardatária, se você lembrar de uma Fórmula 1, por exemplo, o retardatário, ele está atrás, está sendo passado pelos outros, foi aquela que vem acontecendo já na metade do século XX para cá. O exemplo Brasil, Argentina, Chile, México e por aí vai. Ok? Esse videozinho, eu não apareço porque a luminosidade, estou gravando à noite, a luminosidade é um pouco ruim, e quando eu vou para frente da câmera, está ficando muito escuro. Então eu prefiro fazer assim para fazer um teste com vocês. Beleza? Bem, olha só. Eu não estou seguindo a ordem exata do capítulo 5, mas é a matéria toda do capítulo 5. Beleza? Olha só, quando a gente fala fatores locacionais da indústria, a gente fala aqui, de forma geral, de todo tipo de indústria. Agora, é lógico que dependendo do tipo de indústria, você vai precisar mais de alguns fatores desses em relação a outros. Por exemplo, se você tem uma indústria de tecnologia, logicamente que você tem um tópico 9, que é a existência de instituições de ciência e tecnologia, como por exemplo o Vale do Silício, que desenvolveu universidades dentro dessa área de tecnologia, os tecnopolos. Beleza? Então, assim, mão de obra ampla e qualificação profissional. Depende, a qualificação, por exemplo, é relativa. Se você pega alguma área chinesa que produz em massa algo que não precisa ser uma mão de obra qualificada, então aquilo que eu estou explicando para vocês. Aqui a gente fala de forma geral, os fatores locacionais da indústria, inclusive tem isso na apostila de vocês, só que às vezes, dependendo do tipo de indústria, você vai precisar mais de um fator ou menos do outro, nada do outro. Tranquilo? Eu não vou ficar lendo tudo para vocês aqui, até mesmo porque eu vou disponibilizar esse PowerPoint. Eu só vou colocar dentro do PowerPoint do Madan mesmo, para ficar legalzinho, e peço o Igor para colocar no site, beleza? Então, ok? E quando a gente fala de mundo hoje, por exemplo, a primeira revolução industrial, existia a necessidade plena da indústria estar muito próxima da matéria-prima, muito próxima, porque o transporte era muito ruim. Mas se você pega hoje que o transporte, houve essa revolução nos transportes e comunicações, então, logicamente que dependendo do tipo de indústria, não tem que necessariamente estar perto da matéria-prima. Algumas sim, outras não. Ok? Tranquilo? Vamos lá.
Essa parte primeira, segunda, terceira, alguns autores já falam até em quarta Revolução Industrial, história trabalha muito mais profundamente do que na geografia. Geografia a gente fala, né, por exemplo, primeira e segunda Revolução Industrial cai mais em provas de história, agora a terceira Revolução Industrial costuma cair bem em geografia. Aí nós vamos ver aqui. Eu coloquei aqui uns tópicos embaixo só para a gente lembrar, tipo assim, qual é a principal energia? Carvão. A grande invenção, a máquina de vapor. Aí nós temos uma grande exploração da mão de obra, que é o proletariado. Inclusive, só lembrando que proletariado vem de prole. Operários, prole é filho. Então, os operários tinham uma grande quantidade de filhos, tinha uma prole muito grande. Os principais ramos industriais: indústria têxtil, tecido, siderurgia e metalurgia. É até interessante a gente lembrar a diferença de siderurgia e metalurgia. Porque a siderurgia, ela produz o aço, produz o ferro. A metalúrgica, ela beneficia esse produto e faz um produto. Ela pega essa matéria-prima, que já foi transformada, e transforma num produto. É igual à indústria de carros em São Paulo. Hoje se fala os metalúrgicos do ABCD paulista. Né? Porque, na verdade, as fábricas de carro no Brasil, as fábricas de carro no mundo, não fala mais fábricas, são montadoras de veículos. Porque as peças vêm de vários lugares do planeta e simplesmente você junta ali e monta o carro. Agora, uma coisa muito interessante quando a gente fala dentro da geografia da primeira Revolução Industrial foi o processo de urbanização. Porque se você pega o êxodo rural absurdo que houve na época, inclusive forçadamente, o governo inglês forçou esse êxodo rural, certo? Então você tem um novo modelo, que é a cidade. Só que a cidade não comportava tanta gente. A gente vê a Inglaterra hoje, uma potência desenvolvida, mas dessa época, tanto que os filmes de época, você vê Londres sempre uma neblina, que é o smog, aquela poluição o tempo todo. Então é bacana a gente pensar essa mudança, porque ali a gente tem uma ruptura, né? Você começa a ter um processo de urbanização muito intenso. Só que, logicamente, quando a gente tem um processo de urbanização, como aconteceu naquela época ali, Londres não comportava a quantidade de pessoas. Tanto que depois, Paris, Londres e outras grandes cidades de países ricos tiveram que se reorganizar a vida urbana, ok? Então ali nessa primeira Revolução Industrial, inclusive é até interessante quando a gente faz uma relação da primeira Revolução Industrial com a explosão demográfica, porque aí a gente também começa a ter a revolução na medicina, aí logo depois começa o sanitarismo, então por aí vai. Mas depois a gente volta nessa parte. Então a primeira Revolução Industrial, Inglaterra, certo? A Inglaterra tem grandes reservas de carvão. Alemanha, França, Inglaterra, esses países têm grandes reservas de carvão, que era a base para a máquina a vapor. Aí eu nem coloquei ali, mas na máquina a vapor nós temos a locomotiva, os navios a vapor. Então já começa uma revolução nos transportes. Perfeito? Ok? Vamos lá. Continuando então aqui, hein? Aí a segunda Revolução Industrial. O que marcou demais a segunda Revolução Industrial foi o Fordismo. Ford Veículos, né? Então a gente vê que essa segunda Revolução Industrial ela foi muito forte, principalmente nos Estados Unidos da América. E a gente tem uma mudança. O que era o carvão, ali passa a ser o petróleo. E a gente tem a utilização da energia elétrica. Então as máquinas elas começam a funcionar com energia. Então a manutenção começa a diminuir, a produtividade da máquina aumenta, a poluição começa a diminuir um pouco, porque você muda, né? Carvão, petróleo. E você começa a ter a energia elétrica. Então ali, quando a gente fala do Fordismo, que na verdade o Fordismo foi um aprimoramento do Taylorismo, Taylor trabalhou com a ideia da especialização da mão de obra. Quando eu falo especialização, não é qualificação. Especialização é cada um fazendo uma coisa, certo? Para otimizar produção, ao invés de juntarem várias pessoas em cima de um produto, eu coloco uma parte, você coloca outra e assim vai. Perfeito? Ford, ele chegou ao absurdo de dizer o seguinte, que um homem não precisava ser completo para trabalhar dentro de uma fábrica, ou seja, se você ia usar só a mão direita, podia contratar um cara que não tivesse a mão esquerda, porque ele nunca usaria a mão esquerda, porque a função dele só ia exigir aquilo a vida inteira. É terrível, né?
É complicado. Então, Ford, ele cria a esteira de produção. Um detalhezinho interessante. Taylor, ele trabalhava com a ideia de premiar os melhores funcionários. Tipo assim, funcionário do mês do McDonald's, tem lá a plaquinha, o nomezinho dele. Ford, ele já tem uma ideia um pouco diferente, que é até a base da sociedade americana até hoje. Pagar um salário melhor para que aquele operário virasse consumidor. Para um operário da Ford ter como comprar um carro da Ford. Mas não é porque a Ford era boazinha, mas é porque a Ford ia vender um carro a mais. Tanto que a sociedade americana é assim até hoje. Os salários, de forma geral, são bons, assim, a hora de trabalho geralmente é boa, comparada ao Brasil, por exemplo, mas aí a pessoa se torna um consumidor. E isso é a base da sociedade americana. É bem interessante, ok? Então, assim, tanto no Taylorismo como no Fordismo, é um trabalho muito rígido, não tem flexibilidade. É uma especialização, e Ford trabalha com a especialização brutal da mão de obra. Brutal. Tanto que eu não lembro agora exatamente o nome, mas ele coloca num documento, ele destrincha todas as tarefas de uma fábrica, dentro de uma fábrica, quantas tarefas podiam ser realizadas com uma pessoa com um braço só, braço direito, braço esquerdo, sem uma perna, sem a outra. Ele descreve exatamente. Eu já vi esse documento, mas eu não tenho muitos anos já, né? Tenho até que procurar de novo. Vamos dar continuidade. Olha só, isso aqui é interessantíssimo. Porque, ó, globalização, Milton Santos, quando fala perversidade da globalização, então aqui, nessa terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica informacional, é que a gente muda completamente a compreensão do espaço-tempo, porque aqui a gente tem uma revolução tecnológica nos transportes e comunicações. Por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo. Se nós não tivéssemos essa revolução tecnológica, as aulas teriam sido suspensas e acabou. Todo mundo ia ficar dentro de casa e ponto. Certo? Não existiria o trabalho home office, né? Inclusive, eu ainda tenho o hábito de ler jornal, né? Hoje eu estava lendo um jornal, várias profissões que depois da pandemia podem praticamente deixar de existir. Porque alguns empresários, eles vão perceber que algumas funções, ele não precisa do cara lá na empresa. Ele pode manter um trabalho home office com menos funcionários para fazer a mesma coisa. É a ideia do capitalismo, né? Aquela coisa da guerra de classes, o empresário. Inclusive a gente tem visto muito isso, um grupo de empresários defendendo o fim do isolamento social e uma classe médica defendendo o isolamento social. Então é complexo. Mas beleza. Quando a gente fala de terceira revolução industrial, não tem como, é toyotismo. E quando a gente fala de toyotismo, algo que cai, da Toyota Veículos, algo que cai muito em provas, que é just in time. Inclusive está ali no slide. Que é a produção no tempo justo, no tempo certo, de acordo com as encomendas. Enquanto no Taylorismo e Fordismo a mão de obra era pouco qualificada, já aqui a gente tem investimento na qualificação da mão de obra. Agora, uma coisa, tá ali, ó, flexibilizado, o trabalho flexibilizado, isso também costuma cair muito. O trabalho no Taylorismo e Fordismo era rígido, a pessoa não mudava de função. Aqui no toyotismo é flexibilização. O trabalhador vai passar por várias funções dentro de uma fábrica, o trabalhador vai passar por vários setores dentro de uma fábrica. E é interessante que aqui você vai ter menos o estresse por repetição. Porque o índice de suicídios dentro daquele modelo taylorista e fordista era absurdamente alto. Porque imagina, o cara trabalha fazendo a mesma função a vida toda, ganhando um salário ridículo e sem direito a praticamente nada, porque praticamente não tinha direito trabalhista nenhum, e assim vai, né? Então, ó, no toyotismo, flexibilização da mão de obra, produção de acordo com as demandas, com a encomenda, sem formar grandes estoques, porque no Taylorismo e Fordismo, formação de grandes estoques, no toyotismo não. Tanto que quando tem uma crise, se você tem grande estoque, você está ferrado, porque o preço cai, como aconteceu em 29. 29 mostrou isso para o mundo. Você ter grande estoque, você pode até gastar menos para produzir, porque você produz em larga escala.
Mas em qualquer momento de crise, imagina o cara hoje com um estoque gigante de veículos e as concessionárias estão fechadas, não está vendendo carro. E aí, o que fazer? Percebe? Então ali, ó, o mesmo empregado desempenhando várias funções ao longo da cadeia produtiva. Ele não vai fazer só uma coisa. É interessante porque ele praticamente vai conhecer todas as funções dentro de uma fábrica. É bem legal. Tá tranquilo? Ó, aqui eu acho que ficou um pouquinho ruim para ver, né? Mas aqui ele fala só assim, como eu vou entregar esse slide para vocês, eu vou mandar e vai ser melhor. Tipo assim, primeira Revolução Industrial, aí tem a época que aconteceu em cada um. Século XVIII até o XIX, a segunda Revolução, século XIX, primeira metade do século XX, terceira metade do século XX para frente, até hoje. As principais tecnologias em cada revolução, as principais fontes de energia em cada revolução, os principais meios de transportes, os sistemas de produção. Então ali vai separando os fatores ocasionais. Quais são os principais fatores em cada momento desse? É aquilo que eu falei para vocês. Aquilo deve estar ruim para ver agora. Mas, por exemplo, a primeira Revolução Industrial, próximo a jazidas de carvão mineral de regiões, disponibilidade de mão de obra, perto da cidade. Foi aquilo que eu falei para vocês. Hoje, não necessariamente. Hoje precisa mais o quê? De mão de obra qualificada, baixos custos de produção. Tanto que muitas indústrias migram para países em desenvolvimento que investiram um pouquinho na qualificação da mão de obra e que o salário não é tão alto. Beleza? Então, tranquilo. Só interessante. Se você pega a primeira Revolução Industrial, antes ali um pouquinho, a maior parte da mão de obra ainda estava no setor primário da economia. A partir da primeira Revolução Industrial, aí você começa a ter o setor secundário e hoje o principal setor em relação a empregar mão de obra, hoje no mundo e Brasil, é o setor terciário. Só lembrando, terceirizar, eu já falei isso para vocês, terceirizar é você contratar um terceiro. Eu contrato uma empresa que vai fornecer a segurança para mim. Eu não vou contratar o segurança. Terciarização é o crescimento do setor terciário. Tranquilo? Então depois vocês vão olhar com bastante calma esse quadro para ficar mais esclarecedor para vocês. Vamos lá, os tipos de indústrias. Aqui eu vou gravar um videozinho curto. Eu vou fazendo assim, eu vou gravar de 20, 25 minutos para não ficar muito cansativo para vocês, ok? Olha só, quando a gente fala os tipos de indústrias, aí a gente fala especificamente de IBGE, né? As indústrias extrativas de transformação, beleza? E quando a gente fala de indústria extrativa, de transformação, a extrativa é a indústria de base. Na verdade, resumidamente, a gente tem indústria de base, indústria de bens de capital e indústria de bens de consumo. Resumidamente, tá? Eu vou passar aqui para ficar melhor para vocês. Indústria extrativa, tipo a Vale. A Vale é uma indústria extrativa, certo? A ArcelorMittal é de bens intermediários, porque bens intermediários também é base. Porque ela pega o minério de ferro e faz o aço. Ok? Ó, deixa eu só voltar aqui então. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deu um pequeno panezinho aqui, peraí. Tá, voltando aqui, ó. A indústria de base, ela tem a indústria extrativa e de bens intermediários. A indústria do bens intermediário, então, ela pega a matéria-prima já beneficiada e faz um produto, tipo aço. A extrativa extrai o mineral e beneficia ele. A indústria de bens de capital é aquela que faz máquinas e equipamentos que vão ser usados por indústrias. Ok? E a indústria de bens de consumo é que produz para a gente. Até alguns anos atrás, a indústria de bens de consumo ela se subdividia em duráveis e não duráveis. Perfeito? Só que hoje já se fala do semidurável, que são produtos, então assim, duráveis. Veículos, eletrodomésticos são duráveis. Não duráveis, a gente pega, por exemplo, alimento, de remédio, a indústria. E semidurável hoje você fala vestuário, calçados, beleza? Até mesmo porque se você pega a geração dos nossos pais, dos nossos avós, uma roupa ela durava anos, até mesmo porque a indústria da moda ela não tinha o poder que tem hoje. Eu vou até lembrar um pouquinho aqui,
da obsolescência programada ou planejada, que é quando se produz para durar menos, e a obsolescência perceptiva. Vestuário, celulares, a gente vê muito a obsolescência perceptiva, que as pessoas trocam, mas isso por causa do poder da mídia, a propaganda, a publicidade sobre a sociedade, que a gente vive nessa sociedade de consumo. Não se troca hoje só quando o tênis acaba, estraga. Se troca porque, né, vai trocando a moda, a propaganda e assim vai. Tudo bem, os produtos hoje são feitos para durarem menos, só que mesmo assim ainda não é suficiente para a indústria. Então se une, a indústria se liga à indústria do marketing, da propaganda, para que a gente troque sempre, que haja sempre essa substituição. Olha só. Indústria, economias de aglomeração, né? É interessante quando a gente fala sobre isso, aí a gente vem lá na primeira Revolução Industrial, começa essa questão das economias de aglomeração, economias de localização, é quando você tem muitas indústrias se aglomerando no mesmo lugar, certo? Logicamente, por exemplo, a Zona Franca de Manaus é uma economia de aglomeração. Lá, Zona Franca de Manaus, capital do Amazonas, lá é uma zona franca, uma área livre de alguns impostos e redução de outros. Lá existiu um fator locacional, que foi a redução dos impostos, a infraestrutura que o Estado forneceu, e lá já existia uma abundância de mão de obra para atrair indústrias para lá. Por exemplo, celulares, computadores, televisões, muita coisa é produzida na Zona Franca de Manaus. Perfeito? Só que essas economias de aglomeração chega um determinado momento que começou a ter problema, que aí a gente começa a ter a chamada economia de desaglomeração. Porque com o passar do tempo, inclusive está ali mostrado para vocês, por exemplo, o centro de São Paulo começou a atrair muita indústria, só que aí começa a ter um problema, o trânsito caótico, a violência crescente, o valor dos imóveis. Pô, você vai alugar um escritório no centro de São Paulo, o preço de um aluguel é uma coisa absurda. E uma coisa que aconteceu muito nos anos 80, 70, 80, ali no final da ditadura, foi o crescimento do sindicalismo. Por exemplo, em São Paulo, o sindicalismo ficou tão forte, que aí a gente começa a ter fuga de indústrias. Por exemplo, a fábrica da Fiat saiu de São Paulo e foi para Betim, em Minas Gerais. Tem mais alguma fábrica de carro em Betim? Não. Então o sindicato lá é fraco. Agora em São Paulo as montadoras estavam todas ali, então o sindicato abarcava aquela grande quantidade de trabalhadores, coisa que em Betim não acontece. Então Betim, o imóvel, tudo bem que essas grandes indústrias assim geralmente conseguem de graça o terreno, né? Mas negócios menores, ou comprar, ou alugar um imóvel, o trabalhador às vezes demora demais para chegar no trabalho e sair, o dono da empresa tem essa dificuldade, tanto que os céus de São Paulo, né, a quantidade de helicópteros de São Paulo, eu não lembro agora se ganha ou se perde só para Nova York, porque isso também é muito dinâmico, né? Mas a quantidade de helicópteros no céu de São Paulo o tempo todo, porque o trânsito é muito caótico, muito caótico. Então, isso acaba espantando um pouco, tanto que o interior de São Paulo hoje cresce mais do que a própria capital. Isso é bem interessante de se ver, né? Então, tranquilinho, aglomeração, as indústrias foram se aglomerando no mesmo lugar por vários fatores. Só começou a ter muitos problemas, a cidade começou a crescer tanto, e como a gente sabe, quando a cidade cresce demais, começa a ter vários problemas, certo? Galera, olha só, assim, aqui a gente... Hoje, na verdade, foi só um momento para a gente só não ficar tão longe assim, mas eu vou arrumar uma estrutura melhor, o Igor e o Daniel, o Tito, já estão arrumando fórmulas até melhores, então eu já vou mandar isso aqui para Igor colocar para vocês, só para a gente não ficar completamente sem contato. Beleza? É até bom que vocês não vejam a minha carinha agora, né, inchada, desse tempo de confinamento, igual aqueles boizinhos gordos, né? Mas tranquilo, ó, qualquer coisa, meu telefone está no grupo, façam exercícios, podem mandar, tirem dúvidas, podem mandar para mim, não tem problema não, eu respondo, se eu não responder na hora porque eu estou dando aula online, eu estou preparando algum material, mas assim que eu ver ali eu atendo e faço para vocês, ok? Gente, ó, um beijão, hein?